Fala, meus kadoshi, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui começando. E hoje, em especial, tô com Malbert, rapaz, empreendedor. Eu não vou falar as qualidades que ele me falou, porque não pode, o programa não permite. Mas é muito bom receber esse cara aqui, conhecer ele lá da paróquia. Já escutei um pouco do testemunho dele. E hoje ele vai contar pra vocês aqui no Kadoshi. E aí, tudo É bom? um prazer. O convite, cada vez que vem um convite para testemunhar, é sempre um avivamento. É que o Sempre. testemunho ele arrasta, né? E é sempre bom a gente estar contando a história que Deus fez na nossa vida, né? Eu costumo dizer, sempre antes do meu testemunho, que se ao menos uma alma for tocada, para mim valerá a pena. Pois é, velho. Muito importante isso, velho. Mas me conta aí, quem é Malbert hoje? Quem é Malbert Em ficou muito sentido, vago. em sentido de onde vem, pra onde vai, quais são os Sim, seus sim. objetivos hoje? Eu venho de uma cidade lá do interior, de Monte Alegre. Sou natural de Monte Alegre, meu pai de Porto da Folha. Então, toda a vida foi lá no interior. Vim para cá alguns anos atrás para estudar, mas por conta da pandemia voltei e vim agora há pouco mais de um ano. E atualmente, o que é que você faz assim, em questão de profissão? Não, atualmente eu tô parado, Tá parado? somente estudando, mas tentando edificar o dia a dia com servir. Com servir, né? Isso. Você tem um grupo, né, também de... Sim, é um projeto que foi suscitado no meu coração e que eu tinha um impasse quanto à questão das redes sociais. Sim, sim. Que minhas redes sociais eram palcos para... Eram palco para todo tipo de coisa do mundo. E depois da conversão, seria a mesma rede social? Não poderia, né? É verdade, é. Então, da mesma forma que ele me edificou, ele queria, na verdade, que fosse edificada também minha rede social. Então, através do Conectados por Maria, ele suscitou. Rezamos o texto 2 vezes por semana e dou um acompanhamento a todo mundo que precisa, porque muita gente não tem esse acesso, eu acho que, não sei, por uma timidez, por uma falta de vivência, de uma confissão, de um direcionamento espiritual, e eu vou conduzindo ao sacerdote e toda a ajuda necessária. Não, tem muita gente que se vê meio perdida na questão da fé, né? Então, você, como homem de fé, deve fazer esse trabalho aí, direcionando as pessoas, que é muito legal. Porque tem coisas que só vivenciando mesmo. Porque eu vim de família católica, então não praticava há bastante tempo, mas a primeira etapa toda eu fiz, catecismo e tal, recentemente a crisma, o sacramento da crisma. Então, a crisma você fez agora, mais velho, Sim, né? sim, a crisma tem alguns meses. E todo esse processo, todo esse conhecimento que você tem catequético, ele não se enquadra dentro da vivência. Muitas coisas você só aprende vivenciando. Sim, sim, com certeza. É questão de forma certa de comungar, questão de comportamentos na igreja. Até os ritos da missa Sim, também, né? Na os ritos catequese ele não diz parte por parte, né? Sim, Pega mais no coisas geral. básicas que você só aprende vivenciando. Mas se você se prender somente à missa, não que a missa seja muito vaga, mas se você se prender somente em as missas, você também fica sem esse conhecimento. É Se verdade. você não for buscar algo a mais para se encher, E até esse serviço, né? Tipo, Sim, você sim. servir em alguma pastoral dentro O- da igreja. o servir para mim, ele veio como uma edificação. Porque eu precisava de algo que me chamasse e que me desse um compromisso para me ter onde voltar. Então, que por mais que algum dia eu acordasse desanimado, seguido de pecado, Sim. cometi um pecado grave e não vou mais. Não, mas tem alguém me esperando lá. Ah, mas hoje o padre está me esperando. Ah, hoje minha pastoral está me esperando. Então, servir, de certa forma, ele edificou. Foi um chamado que continuou sendo chamado todos os dias.
Sim, com certeza. Mas já foi pulando etapas, né? Bora lá. Você disse que a sua família sempre foi católica. Sim, sim. Então você fez a primeira Eucaristia, né? Sim, sim. E aí, depois da primeira Eucaristia, geralmente a gente se afasta da igreja, né? Som. Porque, como a gente fala, não tem as pessoas que nos levem à missa, né? Nessa questão da adolescência. Então, você fez a primeira Eucaristia, a catequese, e depois se afastou. E aí, quando foi que você retornou? Na dor, né? A gente sempre... Quando não é pelo amor, É na dor. é na dor. Então, já tinha passado essa adolescência, já entrando na vida adulta e sem contato nenhum. Você não ia nem pra missa Não, uma vez não, ou outra, não. nada. Mas sua família continuava indo? Sim. Família católica. E sem contato nenhum. E sabe que quando você não preenche com o Espírito Santo, ele fica vazio. Isso. E um vazio que você não consegue explicar. Você não consegue diagnosticar o porquê seu emprego está indo mal, você não consegue diagnosticar porque seu relacionamento está indo mal, porque você não está cheio, tá entendendo? Você está com um vazio que você não consegue explicar. Então, foi uma fase turbulenta. Luto e doenças psicológicas e tal, até que fui chamado. Costumo dizer assim, que não foi uma busca minha, eu simplesmente fui chamado. Eu estava na frente do hospital, qual o meu avô... Faleceu. Isso, ele faleceu em outro hospital, mas nesse dia ele ia fazer a cirurgia ainda. Então, não deu para todo mundo entrar, toda a família, e eu fiquei do lado de fora, sentado na calçada. E o sol bateu na minha cara. Onde é que tem uma sombra aqui? Aí eu olhei para o outro lado, a igreja. Vou para a sombra. Aí foi pra lá. Fui para a sombra. Era ali no São Lucas e a paróquia São José. Sim. Então atravessei, entrei e sentei logo nos primeiros bancos, que eu entrei pela lateral. Eu sentei assim, eu fiz, olha, aqui tá mais ventilado, né? E até então não tinha nada aí. Quando eu olhei para a cruz, aí eu fiz, eita... Tem alguém aqui, né? Eu fiz, Senhor, eu não sei falar com o Senhor, não. Mas eu tô aqui. E veio uma música à minha cabeça. E eu fiz a paz. Vai ser essa a minha oração, porque eu não... Qual era a música? Assim, Deus, não me abandone nessa hora, por favor. Cuide de mim, me traga paz, devolva amor. É engraçado como a música ela pega muito na gente, né? Sim. Que eu sinto sempre, tipo, uma música que fica guardada, tipo, na minha cabeça. Sim, e essa não era uma música católica, não era uma música nada, era uma música que eu ouvia assim nas vaquejadas. É um modão, né? Sim. Se fosse um Aí, sertanejo. eu só vou falar isso aí, né? Aí saindo, eu fiz, Deus cuide de mim. Aí eu saindo assim, aí quando já tava na porta eu botei a cabeça, eu fiz, mas cuide do meu avô primeiro, depois a gente resolve. Primeiro ele, né? Primeiro ele, depois a gente resolve o meu caso. Mas depois desse primeiro contato, não foi uma missa, não foi nada, foi só... Uma sombra. Não, só não, mas de certa forma eu não sabia ainda, mas eu tinha visitado o sacrário, né? Sim, é. Então, Num pegado de uma sombra, você teve o melhor encontro. Jesus, ele tá ali há mais de 2000 anos, só esperando a gente. E ele não precisa, mas ele quis precisar. Sim. Que a gente fosse até ele ali. Então, eu não sabia o que tinha acontecido, mas ali eu já tinha sido batizado. Porque ali já foi um chamado. E fiquei sedento. Eu quero ir à missa, eu quero ir à missa, eu quero ir à missa. E Aquela sede. isso. Eu ia correr e passava em frente a uma igreja. Se tivesse uma missa, eu entrava com a roupa de correr mesmo e tal, e sentava e eu vinha a missa depois de ir embora. E assim foi. Mas isso era aqui em Aracaju? Aqui em Aracaju, né? E minha irmã chamou uma vez pra... Inclusive, eu fiz a crisma com a sua irmã, velho. Sim, Depois eu sim. olhando, E chegou uma sexta
meio-dia. Minha irmã fez, tem uma missa agora. Aí eu fiz missa, meio-dia. Esse povo desocupado. E vamos pra missa. Pra mim, uma missa que não tinha adoração, né? Pra mim, uma missa comum. É uma missa mais... Sem adoração, no caso. Comum, não. Não tem como a missa ser comum. E eu fui. Naquele momento, parei, acabou a missa. Quando ele deu a bênção, eu me levantei. Ela fez, não, senta aí. Aí tem a segunda parte. Segunda parte. Que vem aí. Só que antes dessa missa, eu não estava conseguindo orar. Eu não estava conseguindo ter uma sequência. Um discernimento da fé, vamos dizer sim. assim, né? E eu fiz, Jesus, só o Senhor pode. E se o Senhor é tão poderoso... É até engraçado, né? Se o Senhor é tão poderoso assim, por que o Senhor não me livra disso tudo aqui? Ó, e outra coisa. A gente pede e ainda exige, E velho. outra coisa. Tô indo à missa e é a última que eu tô indo. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou mais, não. Aí... que ousadia, pô. E... fui à missa. E quando não apaga as luzes, né? Meio-dia, mas quando parou assim, todo mundo ficou. Aí eu fiz, oxe, não é hora de ir embora. Lá vem Padre Marcelo. Roda, roda, roda. E eu não tirava o olho dele, porque eu tinha achado interessante aquilo, né? Mas como você fez a catequese muito cedo, você não entendia o que estava acontecendo de fato ali, né? Não. Que eu lembro também, quando eu retornei para casa do Senhor, para a igreja, eu fui também numa missa, só que foi na missa de quarta. E aí eu não sabia por que daquilo, o que era aquilo e tal, e eu ficava só olhando e esperando algo. Até porque quando eu fiz a crisma, eu já tinha estudado tudo. Sim. Tá entendendo? Então a crisma foi só a confirmação mesmo. Estou falando em relação às aulas, Sim. não em relação à bênção sacramental. Mas em relação às aulas, todas as aulas eu estava sabendo dos temas, inclusive o catequista, Emanuel. Sim. Era meu amigo e às vezes ele deixava eu dar Compartilhar aula um também, pouco, né? compartilhar. E porque eu me enchi antes para depois ir, tá entendendo? Você já ia com a bagagem ali Isso. já. E voltando à missa, foi rodando e foi parecendo que vinha algo até mim. Vinha algo me chamando. E Padre Marcelo, quando subiu, eu estava no mezanino. E quando ele subiu, ele veio em minha direção. Ele veio em minha direção e... rapaz... Já começa a ficar nervoso. Eu só ficava de braços cruzados na missa. E quando ele topou em mim, parece que fez assim, Ficou leve. Ficou leve. E exalou um cheiro. Um cheiro forte. Forte, bom. Até então, eu achava que era o perfume do padre. Eu achava que eu fiz... Padre Marcelo é muito cheiroso, pô. Primeira vez ele saiu... E o cheiro nem minhas mãos abaixaram, nem o cheiro parou. Topei na minha irmã assim, eu fiz, você tá sentindo? Aí ela, o quê? Eu fiz, o cheiro do padre. Não era o cheiro do padre. E aquele cheiro exalava, parecendo que tava limpando tudo. Tava purificando. E eu saí da missa e a gente foi num restaurante. Quando chegou lá, o cheiro do padre estava lá. Eu estava tomando uma medicação e precisava ser no posto de saúde. Eu entrei no posto de saúde e o cheiro estava lá. O cheiro estava lá ainda. Rapaz, o padre é tão cheiroso que ele impregnou o perfume dele em mim. Até então eu não estava tendo... Isso tudo no mesmo dia, né? No mesmo dia, pós-missa. A gente saiu, foi almoçar, foi no posto de saúde. Cheguei em casa, o cheiro no meu quarto. Fiz, não é possível, pô. Não é possível. Esse perfume não é tão bom assim, não. Eu vou ter que buscar uma explicação para isso, porque... E foi aí que... Eu acho que... incentivou
a minha busca também. Sim, sim, a curiosidade, né? A busca teológica também, a busca religiosa, tá entendendo? Porque eu não sabia explicar o que tinha acontecido comigo. Então E é estranho quando a gente fica com essa eu queria entender, É. tá entendendo? E até então, pra mim, era o cheiro do padre. Mal sabia eu que tinha sido o Ruá. Espírito Santo. O Ruá, no grego, ele é ar em movimento. Mas, pra gente, na nossa espiritualidade, é o sopro de Deus. E ali ele tinha soprado. E ele não poderia ter me pegado de outra forma se não fosse através do olfato. Porque eu usava droga, então já estava numa dependência química forte, então não tinha como ele me pegar por outra coisa que não fosse o olfato. Eu acho que nada mais me chamaria a atenção Do que isso, né? do que isso. Tá entendendo? E costumo dizer que nada na minha conversão ficou sem explicação. Tudo foi explicado. O porquê do seu relacionamento, o porquê da sua vida financeira, o porquê de tudo. Foi explicado na conversão. É um caminho que ele vai trajando que no momento a gente não entende, né? Sim, sim. Mas que depois vai se completando ali e você vai entendendo o porquê de talvez ter passado por aquilo tudo, né? E não foi fácil depois desse primeiro toque. Vieram quedas e nas quedas eu ainda pensava assim, o que foi que aquele padre fez comigo, velho? Eu não Que paro. agora você, quando você caía, você sentia, né? Sim, sim. Porque quando você peca e você não tem noção do pecado, você não sabe o pecado, você está sendo ferido ali. Mas você não tem tem a a consciência. consciência. Você tá todo melado de lama, mas Sim, sim. tanto você tá lá, você nem percebe É mais. porque assim, quanto mais você chega perto da luz, mais você se sente escuro, né? É. Mais você se sente sujo. E fui retornando e falei, não tem mais chamado. O chamado já aconteceu. Eu vou esperar que ele me chame toda a missa. O chamado já veio. Então agora é edificar. Então, a partir daquela missa da sexta-feira, a missa da saúde, Sim. você Não, a bênção da saúde. É, no a bênção caso, da saúde, é. meio-dia. Você foi tocado ali. Sim. E aí começou a buscar o porquê daquilo, do cheiro do Teve padre. o primeiro contato, não foi? Sim, Minha que visita foi ao sacrário. E lá na ali, Paróquia São José, né? e ali foi que me instigou a uma busca. Mas o ápice Sim. da conversão foi esse toque. Mas e aí? Um toque literalmente de... É. E aí depois, o que é que tá vindo aí? Depois veio pastorais, no caso, não em relação ao servir, mas em relação a grupos de jovens e Pra tal. aprender mais, né? Isso, porque eu achava que eu estava me limitando muito em somente a missa. Falei novamente, somente a missa. Não é que a missa não te complemente. Ela te complementa de todas sim. as formas. Mas que você tem que buscar algo a mais. Porque às vezes você não se sente só preenchido, né? Você Isso, quer buscar mais mesmo. Porque não tem como você amar algo que você não conhece. Então, você tem que conhecer verdadeiramente. Conhecer a Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Jesus Cristo, o Espírito Santo. Muitas vezes pedimos a presença do Espírito Santo e não sabemos o que é Espírito Santo. Verdade. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele sente, ele ouve, ele se entristece, ele fala, ele tem vontade. Tá entendendo? E muitas vezes achamos que o Espírito Santo é simplesmente uma energia de Deus. Algo atemporal. Tá entendendo? Sim. E, na verdade, não. Ele é uma pessoa. Ele ensina. Ele move. Ele capacita. Tá entendendo? E eu queria entender tudo isso. Então, com minha busca a grupos de jovens, a pastorais, foi justamente isso.
Qual foi o primeiro grupo que você entrou lá? O CRI Jovem. Que jovem, né? Sim. Foi um chamado... Justamente, eu estava numa missa, chegou Juliana. Sim. Juliana, ela chegou, estava indo guardar as cadeiras, ela venha para cá. E eu fui para lá e já conheci outra pessoa, um amigo Paulo. E daí que foi puxando. Porque justamente a caminhada é essa. Salvação é individual, mas a caminhada não precisa ser solitária. Verdade. Ela pode ser coletiva. Fica mais fácil quando você gruda Sim, na mão sim. dos outros, né? Eu costumo dizer que são sirineus. Porque Sirineu, quando Jesus caiu com a cruz, ele ajudou a carregar. Então, um amigo de fé é justamente isso. Quando você cai, ele lhe ajuda a carregar a cruz. Tá entendendo? Ele toma para ele. Tem que ter uma força sua. Mas com um amigo conduzindo Fica mais fácil. fica mais leve, né? E depois disso, insistentemente, Padre Marcelo me chamando para ser acólito. E passou um ano. um ano após eu aceitei. Mas para os outros serviços. E eu conheci a pastoral de homens intercessores, a Arca da Aliança. Que para mim foi um divisor de águas. Porque eu estava ali naquele calor do momento em qual somente a adoração, o choro, tremedeira e tal. E fui para a fonte. Fonte lá onde a gente estuda a palavra, tem um momento de oração. Então ali para mim foi o divisor de águas. Quando eu quis dividir, que minha fé não fosse sentimental. Que na verdade a fé não é sentimental. Sim, sim. Mas que fosse firmada. Porque o que mais me diziam era isso. Todo mundo via eu empolgado e todo mundo falava, uma hora vai passar. Uma hora vai passar. E uma hora, de certa forma, não cansa, mas É porque pesa. eu costumo dizer que aquela cura que você estava pedindo, Sim. você conseguiu. Então aquilo que te Então tocava... por que vai ficar, né? Então. E aí vem agora a outra parte. A renunciar, a se sacrificar, a demandar mais tempo, a fazer outras coisas, ou deixar outras coisas que você fazia que não faz mais sentido, porque você está lá, porque você conheceu. E o servir, ele ajuda justamente nisso, na sua santificação. Porque com a conversão, Deus tira você do mundo. Mas com a santificação, ele tira o mundo de dentro de você. Então, são duas coisas que estão interligadas, mas que são diferentes. Tá entendendo? Porque se você somente se converter e não santificar os seus dias, você ainda vai ficar faltando algo. Tá entendendo? E vai ser vazio. No caso, uma busca que você vai ali só pelos sentimentos, uma hora seus sentimentos, seu corpo não vai responder. É que ela acostumou já. E vai ficar a fé. Tá entendendo? E a fé é algo que a gente não vê, né? Sim, não toca. É um mistério. Então, tem que ser muito bem trabalhada. Para que você não deixe aquela chama que foi acendida naquele dia com o Espírito Santo, ela se apague, né? Ela pode até diminuir um pouco. Mas você nunca tem que deixar apagar. Tem que estar sempre buscando algo. E se ela apagar, para você voltar é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque você já conhece na palavra, você já conhece da verdade. Então você falou, por que eu tô nesse deserto? Por que eu tô nesse deserto espiritual, realmente? Então, para você deixar a chama apagar e voltar, é uma caminhada muito mais difícil. Então, melhor você ir acendendo aos poucos. Aí você conheceu... Hoje você é de qual grupo? De qual pastoral? Da Arca da Aliança? Somente da Arca. Somente da Arca, né? Não participa mais do grupo jovem? Não, do CRI Jovem. Somente da Arca e sirvo no altar. Servir no altar virou cerimoniário, Sim. acólito. E aí, como foi essa... Ele sempre faz... Eu lembro que quando o padre foi me chamar para ser ministro da palavra, eu sempre corria dele, velho. Então, eu corri 1 ano. Até o momento que eu, numa conversa com
Ele também é cerimoniário lá e ministra a palavra, Fábio Leite, Sim, sim. psicólogo. E eu, numa conversa com ele na porta da igreja, eu fiz, rapaz, eu acho que eu nunca vou estar pronto para servir no altar. Para mim, o altar sinônimo de respeito, sabe? E eu acho que eu nunca vou estar pronto para servir no altar. Aí ele fez, não, mas eu também me senti assim. E Deus vai te capacitar e tal, não sei o que eu fiz. Mas será? Eu saí da conversa com ele, tipo assim, mas será? Quando eu tô passando durante a semana, aí Padre Marcelo bate no meu ombro. Vai começar uma turma de cerimoniário, entre. Isso é. Ele nem perguntou se eu queria agora, já mandou entrar, então tô dentro. Mas aí, como foi a primeira vez que você se viu no altar, assim, a experiência? A primeira vez que eu servi com o Padre Paulo numa exéquia. Sim. Então... Já pesou ali. Né? Então foi diferente. Mas, tipo, o servir com o Padre Paulo, ele de certa forma se torna leve. Porque ele é bem... Bem extrovertido, né? Padre Paulo é bem... E você consegue sentir mais porque você ajuda ele a conduzir. Por conta das limitações dele, você está mais presente ali. Tanto para ele, quanto para o altar, né? Sim. E ele foi bastante importante também na minha conversão, o Padre Paulo. Sempre os conselhos e tal. Do jeito dele, brincalhão, que ele sempre tá brincando. Ele sempre chega falando mal do meu time, alguma coisa para depois... Dá um puxão de orelha, Dá um né? puxão de orelha, né? Ele tem esse jeito mesmo leve de dar uma bronca, né? Tipo assim, de falar, cara, isso aqui tá errado e tal. E ele observa por um tempo para depois falar. Não, ele não pega e fala, não. Ele vai observando. Ele tá sempre de olho. Então, quando ali. chegar puxão de orelha dele, você sabe que ele já tá te observando há bastante tempo. É verdade. Aí hoje você serve lá no Arca da Aliança também, né? Sim. Nós servimos em adoração também. Principalmente na Missa dos Homens. Que a gente é escalado justamente para isso. O que a gente recebeu, a gente entregar, né? Isso, é. E como é um grupo de oração, né? Vocês sempre estão em oração, então a intercessão é muito forte, né? Sim, sim. E um grupo que tem bênçãos praticamente semanais, testemunhos semanais e muito, muito forte o que já aconteceu lá e só vivendo. Porque, na verdade, é um grupo só de homens, mas uma terça-feira no mês a gente abre para convidadas. Tá entendendo? A pedidos, né? Sim. Todo mundo ficava curioso. Tem homens lá que falam, rapaz, minha mulher fica só perguntando o que é que tem aqui. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Toda terça-feira eu tô aqui. O que é que acontece aqui? Toda terça-feira eu tô aqui. Mas nós saímos renovados de lá. Porque é como eu te falei, é uma busca a mais que você tem. É um conhecimento a mais que você tem. Que você, indo às missas, cumprindo só o seu dever, indo só às missas dominicais, você não teria esse conhecimento, sabe? Eu costumo dizer que tudo que você precisa, você encontra na missa. Mas tem coisas que você tem que buscar a você mesmo. Porque você não pode chegar ali e simplesmente pedir a presença do Espírito Santo. Me encha, me inunda, me usufrua aqui, sendo que você já deveria ter vindo de casa com essa presença. Então você pede somente a presença ali no momento da missa e depois não pede mais. Tá entendendo? Se você precisa da polícia, você chama. Você precisa de uma comida, você chama. Você precisa de uma ambulância, você chama. E por que quando você precisa do Espírito Santo, você não chama? Tá entendendo? Então vai ali e... Deus não falou comigo. Não estou sentindo a presença do Espírito Santo. Mas você não alimentou. É isso durante... Você não já chegou lá cheio do Espírito Santo para vivenciar toda aquela graça da Santa Missa. E lembrando, né, que para você ser igreja, é muito importante essa vida em comunidade, né? Então, você tá em algum grupo, tá sempre pertencendo a uma pastoral,
é muito importante para você se tornar, assim, Sim. presente dentro da igreja. A questão do servir, ele não vai salvar ninguém. Sim. O servir, ele não salva, mas ele edifica a sua caminhada. Ele te sustenta. Porque, como eu já havia falado, ele tem alguém esperando por você. Então, você vai olhar e dizer, não é só por mim. Muitas vezes você está ali, você é do acolhimento, né? Isso, eu também. E muitas vezes você vai dar um abraço ali, você precisando de um abraço. Você é intercessor, você vai fazer uma oração, você precisando de uma oração. Tá Justamente. entendendo? E você, às vezes, é o primeiro sorriso que a pessoa chega na igreja, é você que tá lá. Sim, Então, sim. tem que estar bem alimentado do Espírito Santo, né? Para transparecer isso, seja num brilho do olhar, num sorriso e até num abraço acolhedor ali. São Francisco de Assis, ele costumava dizer que cuide bem da sua vida, porque talvez seja o único evangelho que as pessoas estão lendo. E ali tem sempre algum católico aprendendo com você. Ah, mas eu cheguei na igreja agora. Tem sempre algum católico aprendendo com você. Nas suas falas, no seu comportamento, nas suas ações. Tem sempre alguém aprendendo com Por você. isso que é ali. importante dar o testemunho, né? Rasgar esse íntimo seu aí para que as outras pessoas vejam também, né? Essa mudança radical e que aguce essa vivência da fé. Sim, sim. Chegou um momento que eu precisava entender a Santa Missa. Porque não fazia sentido mais somente participar e não compreender que é a Santa Missa. Porque Santa Missa, ela fala sobre Jesus. Nas Escrituras, ela está falando sobre Jesus. No Antigo Testamento, fala sobre o Messias, os Evangelhos, Jesus falando. E no Novo Testamento, tudo que foi entregue à igreja, Jesus. E naquele momento da missa, pode ser rápido pra gente, mas a gente tá tendo uma manifestação da eternidade ali. Porque para Deus, ele não vê esse tempo. Independente se é o século I, se é o século X ou se é o século XX, para ele é o mesmo tempo, porque ele vive na eternidade. Então, naquele momento da missa ali, é meio que um rasgo do céu à terra, que mostra toda a eternidade. Tem até uns vídeos, né, que a galera, quando fala na Santa Missa, né? Que no altar tá os anjos, os arcanjos, todo mundo ali junto na Santa Missa, que é bem legal. E quando a gente vai à missa, a gente vai buscando a Eucaristia também, o perdão dos pecados. Então é muito importante, seja a missa dominical e também a missa diariamente, né? Hoje eu conheço gente que pratica a missa diária, todos os dias está na missa. São missa de 35, 40 minutos. E até um dia eu fiz um vídeo. Eu participo de missa diariamente também. Então, até um dia eu fiz um vídeo, tipo, calculando quanto tempo da sua semana custaria você ir para a missa no domingo. É menos de 1% da sua semana. Será que um mínimo você não consegue? Sim, sim. Entendeu? E para outras coisas, quanto tempo hoje em dia a gente passa no celular? Tipo, vendo besteira. Você podendo estar se alimentando. Mas ainda tem pessoas que acham que não é justo ser um pecado mortal faltar A Santa Missa, Santa Missa, né? Missa dominical. Ele dá 24 horas por dia, 7 dias na semana, para você tirar 1 hora. 1 hora. E às vezes ainda são menos, às vezes tem missa de 45 minutos. Sim. Menos. Então, As semanais mesmo costumam ser até mais rápidas. é. Porque não tem a segunda leitura e tal. Geralmente os padres fazem a homilia mais rápida mesmo. Justamente para que a galera acompanhe essa correria do dia a dia, né? Isso, Tudo isso. se adapta a gente ali. Mas, cara, você falou que você pediu uma cura, né? Quando você foi na missa de meio-dia. E o que seria essa cura interior que você estava pedindo? Essa cura que você Na buscava? verdade, ali eu estava pedindo a presença dele. Mas eu estava almejando uma cura. Assim, porque estava dependente químico. Estava dependente químico. Tinha passado por um luto recente, no caso do meu avô.
fim de relacionamento. Então tava todo um Tudo aglomerado. bagunçado, né? Isso. Então eu falava... Eu era ousado, pô. Eu falava, não, o senhor não é o príncipe da paz, por que você não dá paz? Mas se você ouvir a, a música, né? Sim. Ele fala que ele tirou a minha paz. Só vai me dar paz quando realmente eu Voltar. me entregar a ele, né? Mas a gente, quando tá em esse período de conversão, a gente parece que só escuta o que quer, né? Só quer ouvir a parte Sim, talvez a boa, parte né? boa. É. A parte boa. Mas que tudo aquilo é importante pro processo, né? Sim, sim. Porque depois você vai vendo que somente o mole não sustenta. Tá entendendo? Você tem que ir mais pro pesado mesmo. Mas se você pegar a pessoa de primeiro e dizer que ela tem que renunciar, que ela tem que fazer tudo aquilo, você vai assustar a pessoa vai correr. Não, Tá é, entendendo? eu vi que. Em alguma coisa assim, com outras pessoas, eu vi uma galera questionando porque disse que não pode bater palma na missa e que isso é um costume que os padres deixam fazer. Só que você imagine, velho, tem gente ali que tá indo na missa a primeira vez. Você já assustar, né? Você acha que o padre vai chegar e vai dizer, olha, não pode bater palma na missa? Vai explicar. Meu irmão, a gente vive uma evangelização diária. Diária. Então, esses puxões de orelhas, talvez ele faça isso num domingo, que é uma missa que você sabe que é mais cativa de quem tá mais assíduo ali. Então, não adianta, pô, você querer... Não, pô, você tem que parar de fazer isso, parar isso. Não, meu irmão, não vai dar certo. Por quê? Vai ficar mais fácil você fraquejar. Lógico, tem caso a caso, eu consigo renunciar um pouco mais, porque eu tenho isso. De, tipo, acho que eu peguei isso mais quando eu servi ao exército, então eu era mais carrasco, então eu gostava de sofrer um pouco. Então, meu irmão, não é pra tirar, vamos tirar tudo de uma vez logo. Aí, pá, corta tudo logo e vai-se embora. Mas tem outras pessoas não, que tem que ser uma mudança diária. Seja tipo, comecei a ir na missa, vamos começar. Eu comecei a missa no domingo, beleza, um check. Aí agora eu quero servir numa pastoral, 2 check. E assim você vai. Aí, não tem uma crisma, que é o sacramento da confirmação. Vai lá e busca a crisma. E, meu irmão, é até você chegar e ver qual é a sua vocação, seja um matrimônio, talvez sacerdócio, ou talvez outra coisa. Estamos no mês das vocações. Última semana do mês das vocações. Então, Deus às vezes tem um chamado para você que ele precisa fazer você passar por aquilo para que você entenda onde você precisa chegar. Eu costumo dizer que minha conversão foi totalmente cristológica. Porque em momento nenhum eu olhava para Nossa Senhora. Ou talvez eu olhava para ela como se fosse um acessório. Um complemento. Sim, sim. Eu vejo até alguns protestantes falando, tipo assim, que a gente dá, vamos dizer assim, vamos falar em forma atual de falar, dá muito palco para Nossa Senhora, e esse palco talvez deixe de lado Jesus. Só que não, velho, não é isso. Já viu aquele vídeo que eu amo a minha mãe, imagina de Deus. E até o protestante ele tem isso de falar de que a terra que Deus tocou é santa. Imagine o ventre que gerou Jesus. Então, sim, se você for ver, estudar mesmo. E eu não tinha esse contato com ela. Não tinha... Eu acho que eu não dava a verdadeira importância a ela. Hoje eu vejo assim, eu fiz, não, como que eu passei esse tempo todo sem Nossa Senhora? Não faz sentido. Sim, sim. E tava num momento de baixa, deitado na cama, pensando em desistir, pastorais, sem vontade de ir à missa. E eu falei, vou tirar um cochilo aqui. Deitei na cama e comecei a sonhar. E alguém apareceu no meu sonho. Nossa Senhora. Só que, como eu não dava essa verdadeira importância, eu não sabia sobre os títulos, sobre as aparições, né? Então, eu vi ela e eu fiz... Não falo nada, somente vi ela.
e vi claramente ela, as vestes dela. Sim. E você lembra qual era o título que apareceu pra você? Então, vem aí. E eu acordei e eu fiz, Nossa Senhora. Agora, quem era? Qual aparição era essa? E saí digitando no grupo, no Google. E foi aparecendo. Aí na hora que eu vi, bati o olho. Nossa Senhora de Fátima. Eu bati o olho, eu fiz. Foi ela. Foi ela. E eu tava mexendo no celular e tal. Daqui a pouco o celular toca. Batendo. Um amigo meu fala: Ei, vamos pra missa na obra Nossa Senhora de Fátima. Aí eu fiz, não, pô. Tá de brincadeira. E eu, calado. Calado, eu fiz, vamos. Cheguei lá na obra Nossa Senhora de Fátima e eu tava conversando com o Padre Mateu. E eu contei que tinha sonhado com Nossa Senhora Sim. e tal. Só que eu não falei O que você título. sonhou? Não, O título. E falei a ele, conversei e tal. Aí aproveitei pra me confessar. E ele fez, certo, agora vá pra ali, se ajoelhe na frente de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu fiz, não, pô. Que é mais sinal que isso. Aí eu sentei. Não, mas eu queria mais sinal, pô. Eu queria mais sinal, eu fiz, certo. Me levantei depois e fui pra quermesse que tinha lá. E o rapaz que tava na quermesse começou a puxar assunto, qual paróquia eu era e tal. Ele fez, ei, vem próximo sábado pra cá. Eu fiz, certo, tem um que ele fez, consagração a Nossa Senhora. A consagração vai ser no dia de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu fiz, né? Aí o cara ainda vai lá e fala, eu não tava enxergando. Na verdade, e não sei se foi no domingo após, teve a missa da desatadora. Sim. Que é num domingo, meio-dia. No domingo, meio-dia. E veio até mim uma pessoa e me entregou uma rosa. Que é... Na verdade, eu me arrepio, olha. Na verdade, eu tava lá e eu fiz, eu acho que eu tenho que dar uma rosa a alguém. E eu lá meio perdido, assim, olhando, eu fiz, todo mundo entregando rosas e a pessoa andou na minha direção e me entregou a rosa. Falou que Nossa Senhora tinha me mandado a rosa. Eu fiz, não. Tá demais, né? Aí eu fiz, pronto. Então, aceitei a consagração e me consagrei a ela. Foram 3 meses de formação até o dia de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, da primeira aparição. E de lá pra cá foi um salto. Porque, imagina, você já tá bem com Jesus e ainda chega alguém pra te ajudar, te levantar. Imagina, você tem a intercessão da mãe de Jesus, né? Sim, sim. Então, às vezes, a galera não entende, mas, meu amigo, o amor que ela tem pela gente, quando ela cobre a gente com o manto dela, você se sente protegido. Quando você consagra seu dia ali, o dia fica mais leve, você vê que as coisas acontecem. E não tem explicação. Kevin, explique o que é isso. Mas, meu irmão, só você estando aqui para você entender o amor que ela tem pela gente. Não tem como você olhar para Jesus e não ver Nossa Senhora. Da mesma forma que não tem como você olhar para Nossa Senhora e não enxergar Jesus. Então, para mim foi uma alavancagem. Algo que, tipo, realmente, te olhar os fatos atrás, ela sempre esteve comigo. Eu só não tinha enxergado. Ela precisou ser tão clara de aparecer num sonho. E a galera, a galera... Tem muita gente que não sabe, né? Porque Nossa Senhora tem tantos títulos, né? Mas é por causa das aparições, de devoções. Cada aparição, ela passa uma mensagem. Isso, é. Tem Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu no México para um indígena, que deixou um manto, vamos dizer assim, um tapete todo com a imagem dela, que até hoje ninguém explica. E Nossa Senhora de Fátima, que foi lá em Fátima. E assim vai, mas em cada um ela deixa uma mensagem. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima é tão impactante que até jornalistas ateus testemunharam o evento que apareceu no Sol. Sim. Então, foi algo a mais que deu essa chama, né? E quantos que já não foram estudar Nossa Senhora, já não foram estudar Jesus e se converteram, né?
É, que aí você começa, vamos dizer assim, a fechar o círculo, né? É. Talvez aquele círculo tivesse aberto e você não entender, aí pum, 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 pum. Ah, meu irmão, agora você pode ocorrer, eu sei qual é a verdade. Eu sei qual é a verdade. É, Cego não é aquele que não enxerga. É aquele que conhece da palavra e não quer reconhecer, não quer né? reconhecer. Mas aí, me diga mais aí, quais são os próximos passos, seja pra fé ou também na vida pessoal, assim, não, tô me identificando na fé e minha próximo passo pessoal seja abrir um empreendimento ou fazer a faculdade, sei lá, buscar teologia, filosofia. Tem alguma coisa que suscita hoje no seu coração? Na busca de algo assim, teologia ou algo do tipo, não. Eu acho que, tipo, no momento, minha vocação é o matrimônio e na minha forma leiga que eu possa evangelizar. O projeto acabou de começar, então espero que dê mais frutos. Tem Instagram, Não, ela é somente um grupo no WhatsApp, qual eu mando o link e a galera é entra. pelo Google Meet. Sim. Ah, que Mas se nos alguém que reúne. suscitar, tipo, de entrar, não, eu quero entrar no Conectados com Maria, entra na sua rede Na social minha rede social mesmo. e fala, né? Isso. E a questão do servir, eu acho que não dá mais para você. É porque no começo eu também falava isso, só vou ficar aqui. Mas sempre vai chamando mais. Mas eu acho que, tipo, pela questão da disponibilidade mesmo do seu servir, não tem como você ir mais, pegar tudo. Porque pastoral é compromisso. Então, se Sim. você não tem total compromisso com a pastoral, não adianta você estar em 10. Se você Se no final você não serve pra nenhuma, né? você vai ser um híbrido. Sim. Você tá mal em todas. Você não tá servindo direito a nenhuma. Tá entendendo? Então é melhor você ficar em uma só e servir. Tá Então entendendo? hoje sua dedicação exclusiva seria o Arca de Aliança ali. Sim, sim. E a OTA? Sim. Porque a arca, de certa forma, ela chega a todos os âmbitos. Porque tem um estudo bíblico ali, tem a oração, tem um servir com intercessão, tem um servir fora da igreja. Fazemos visita nas casas que pedem oração por nós, então nós reunimos e vamos até as casas. Então, como eu falei, se você não vai dar dedicação total, não adianta você estar ali, ser um cristão híbrido. Sim, sim. E agora, a gente já acho que encerrando, você teria alguma coisa assim mais pra falar durante a sua caminhada que você acha que não falou, que seria importante você falar, algo que você deixou passar aí, que... Eu acho que, em relação às amizades, eu acho que em um momento de conversão, eu fiquei sem nenhuma amizade. E eu perguntava a Jesus, será que eu nunca vou ter um amigo, Um Teófilo. um Teófilo? Mas eu não pensava assim, eu não Sim. pensava em amizade mesmo. Eu fiz, será que eu não vou ter mais amigo? Porque com a conversão eu precisei abrir mão Das amizades, né? antigas, né? Me faziam muito mal. Então, eu perguntava a ele, será que eu não vou ter nenhuma amizade? E eu passei um bom tempo sem nenhuma amizade. Porque ia às missas e, tipo, acompanhado da minha irmã, né? Sim. Mas, então, Sem nenhuma amizade, né? sem Vamos nenhuma dizer assim. amizade, né? Sem chegar na paróquia e alguém pegar na sua mão, te conhecer, tá entendendo? E É só você e Deus. quando ele deu, os amigos foi os melhores, sabe? Que me ajudaram na conversão, estão comigo até hoje. E como eu não sou daqui, todas as minhas amizades eu conheço através Da paróquia, né? Através de Deus. não só da paróquia, né? Porque como eu também vou na obra, Nossa Senhora de Fátima, como eu vou também. Então, é justamente aquilo que Jesus nos uniu, tá entendendo? Então, todas as amizades vêm provenientes de Jesus. Então, foi uma resposta assim que... eu vou ficar sem amigos? Não, toma aí os melhores. Mas, tipo, naquele momento de conversão, eu precisava ficar sozinho. Então, não foi uma escolha minha ficar sozinho, mas ele sabia que eu precisava ficar sozinho.
Então, o primeiro passo da conversão foi totalmente solitário. Eu me atrevo a dizer também que se eu tivesse em algum relacionamento, ou com amizades, que não fosse cristão, Você teria recaído, né? sim. Não, eu acho que Mas é porque eu fica acho que mais não seria difícil nem a a questão de conversão, né? recair, seria a questão de não continuar. Tá entendendo? Não continuar, porque Se perder ali, né? iria abrir mão das vontades de Deus pelas vontades das outras pessoas que estavam cercando, né? A gente, às En- vezes, não tem Então, esse discernimento. eu disse, que nada ficou sem explicação. Até isso, que eu passei muito tempo sem uma amizade, Quando veio... as melhores. Mas, nesse momento, assim, que você já tá, né, nessa busca, tem quanto tempo que você realmente... Pô, voltei. Tipo, Olha, vai fazer 2 anos que eu estou aqui, em Aracaju. Mas teve um momento que eu voltei para cuidar do meu avô, passei alguns meses e retornei. Nesse retorno foi que eu acho que pós-morte dele. Quando ele faleceu, eu fiz, pronto. Eu estava dedicado a ele, vou ficar 100%. agora é dedicar a mim. Então, creio que 1 ano e meio, mais ou menos. Mas, claro, se você se sentir confortável para isso. Durante esse 1 ano e meio de conversão, eu sei que esses primeiros períodos são muito difíceis, né? Porque a gente questiona muito, como você questionou a questão da amizade, Sim. você questiona outras coisas de renúncia, né? Teve algum momento que você fraquejou e falou, caraca, velho. Mas eu sei que quando a gente tá no caminho, a gente fraqueja, como a gente já falou anteriormente, né? Mas a gente sabe e a gente Sim. retorna. E é justamente eu já tinha falado no início. Às vezes que eu fraquejei, todas as vezes eu lembrava do Padre Marcelo. Porque eu costumo dizer que eu falo sempre a ele isso, que ele salvou minha vida. Ele foi um instrumento para salvar a minha vida. Então, todas as vezes eu lembrava dele. Todas as vezes eu lembrava dele. No começo eu ainda falava, o que é que esse padre tá fazendo comigo que ele não sai da minha cabeça? Ele faz alguma coisa diferente que ele não sai da minha cabeça. Mas depois eu vi que eu tinha conhecido, eu tinha bebido da fonte. Então, quem bebe da fonte, ele não jamais ele pode voltar, mas tipo, pra onde voltar? Você não tem lugar pra voltar. Tá entendendo? Você já achou ali. Já tirou tudo ali, já. Tá Né? entendendo? Então, teve momentos de queda e justamente as amizades. As amizades que levantam. Tá entendendo? O servir levanta. Até esse compromisso, né? Que Então, você fala, não, velho. Tipo, chega um momento que eu, tipo, ainda ficava em cima do muro, sabe? Lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Aí foi, como a gente fala, vai fechando o cerco, meu irmão. Vai fechando o cerco. Aí, Kevin, você vai ter que servir no domingo. Kevin, você tem esse compromisso. Kevin, você tem esse compromisso. E aí, meu irmão, já não cabe mais, meu irmão. Só se você for muito doido mesmo, muito ousado, de não perceber. E de renunciar mesmo. Você falar, caraca, não sei não o que é que passa na cabeça. Mas vai ser fechando o cerco que você fala. Meu amigo, é isso. Ontem no texto, ontem não, segunda no texto, tava rezando o texto online com as Sim. pessoas e eu testemunhei isso que era algo que me indagava, algo que me causava uma dúvida, que era quanto à questão que até o momento antes de entrar aqui eu não estava me sentindo pronto. Da mesma forma, quando fui chamado para pregar, eu não me sentia pronto. Quando eu estou ali puxando o texto, não me sinto pronto. Mas até o momento que inicia, parece que tudo se transforma. E eu, sem compreender, Senhor, por que acontece isso? Por que parece ser outra pessoa ali? Por que parece transformar? Veio claro na minha cabeça assim. Porque não é você. É Deus, é Jesus. É o próprio Jesus Cristo ali. É o Jesus Cristo que está vivendo em você. É o Jesus Cristo que está falando por você. Não, É Jesus Cristo que está habitando em você. É engraçado. Tá entendendo? Então, foi meio que... Foi claro na minha mente isso. Não é você que está ali.
Não, esses dias eu indaguei o Padre Marcelo. Eu falei, padre, eu fui chamado para isso aqui, mas eu não sei o que é que eu vou falar, sabe? Mas e aí? Aí ele, Kevin, não se preocupe não, que as palavras elas vão vir. Porque se Jesus fez chamado para você, é porque você tem capacidade. Você pode até tem com a nossa humildade, vamos dizer assim, com a nossa humildade, falar assim que não é capaz. Você não deve porque você não é perfeito. Mas quem é perfeito só é ele. Então, com a nossa imperfeição, até com essa insuficiência da gente, ele vai capacitando a gente pra gente pescar mais pessoas, né? Como você falou, você se converteu. Mas e aí? Agora eu virei um pescador. Eu quero trazer mais gente pro reino, pro céu. E quando a gente entende isso, as coisas vão ficando mais fáceis, velho. Vai ficando mais fácil. Eu lembro que eu sempre fui empreendedor, velho. Sempre fui empreendedor. Então eu lidava muito com a ansiedade. Tipo, e amanhã, como é que vai ser? Isso, porque você não tem algo fixo, né? E hoje em dia, velho, eu fecho o olho, aí boto o pé aqui, ó. Providência. Tá, eu sei que Deus tá cuidando, meu irmão. Se for pra ser, vai ser por causa dele. Se não for, beleza. É porque é outro caminho. Eu vejo outra saída. Ele me dá outra saída. Então, quando você confia, amigo, as coisas ficam bem mais fáceis. Eu digo que a ansiedade, eu não lembro o dia que eu fiquei ansioso, assim. Porque realmente meu irmão, eu só me lanço. E deixo ele me guiar, velho. De verdade, todos os dias. Mas qual era o recado que você poderia deixar para os jovens que talvez tá assim como eu fui um dia em cima do muro, como você teve um dia em cima do muro, que fica pedindo respostas e às vezes ele tá dando e você não enxerga, sabe? Sobre a questão, ele já te chamou. Isso eu tenho certeza. Essa pessoa que está ouvindo aqui, ele já te chamou. Falta só a sua decisão. Tá entendendo? Então, você não tem que se prender justamente a isso de ficar só fala comigo, me chama, me mostra, que ele te mostra diariamente. Mas você tem que decidir. Em Apocalipse, ele diz que os mornos vomitar-te-ei. Os mornos que forem à boca dele, de Jesus, ele vomitará. Porque ele quer por inteiro. Quando você está em cima do muro, você olha para um lado, está o inimigo, você olha para o lado, está Jesus, ele te chama ao tempo todo. E o inimigo não te chama. Porque o muro ele já pertence ao inimigo. Isso, é justo. Tá entendendo? Então, o Padre Marcelo sempre cita, tá? Em Mateus, ele sim, sim, não, não. O que passar disso é maligno. Então, que o seu sim confirme o seu sim. E o seu não confirme o seu não. O sim confirme a ele e o não a renúncia. Tá entendendo? Associe o não à renúncia. Algo que me marcou também, que sempre dizia eu posso. Eu posso, eu posso, eu posso. E eu sentei a uma missa com isso na cabeça. Que eu posso, eu posso, eu posso. E o Padre Marcelo ele citou 1 Coríntios 6,12. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Tá entendendo? Então é justamente isso. Eu posso fazer tudo? Posso. Me convém? Não. E justamente nessa sua nova decisão, te convém? Esse lugar, essas pessoas, essas coisas. Você citou aí. Isso eu lembro quando você citou isso aí, me veio na mente. Uma situação que eu até mesmo passei. Que eu estava nesse processo, assim, nessa conversão mais radical. E eu recebi um convite de trabalho. E era bom o valor. De verdade, era muito bom. Só que não me convia, porque o ambiente já não era meu mais, sabe? E eu fiquei, caraca, esse dinheiro, velho, tá, tipo assim, vai fazer falta, eu tava precisando desse dinheiro. E até fui perguntar, pedir orientação ao Padre Marcelo, eu falei, Padre Marcelo, tem essa oportunidade dele aqui, Kevin, mas não te convém. Não se ressuscita o que tá morto.
não se ressuscita o que está morto. E aí eu... Ele cita muito também para não sentir saudade do angu do Egito, né? Ele sempre fala isso. Então, velho, você acha que às vezes aquele dinheiro vai fazer falta, mas no final nem faltou, porque ele me deu outras coisas, sabe? Então, velho, abandone, deixe... Queime o barco. Justamente isso. Com a conversão, ele não te respondeu em relação financeira. Ele não te respondeu em relação a relacionamentos, em relação a tudo. Tá entendendo? As respostas vão ficando mais claras. Você vai tendo um discernimento maior. O que algo para você era vazio, algo que você não sabe explicar, ele te explica. Tá entendendo? Mas, já encerrando aqui, já vão ser 1 hora aí de papo, fácil. E, cara, eu de verdade agradeço muito por você ter vindo aqui, ter partilhado seu testemunho. Eu creio que as pessoas realmente vão ser tocadas com ele. E que você é um grande exemplo, cara, de verdade. De conversão, de radicalidade, sabe? De viver a fé, velho. Eu tenho certeza disso, que esses seus amigos que você fala, de certo modo, se inspiram em você. Até no momento que eles pensam em fraquejar, eles falam, mas Malbert, ele não fraqueja, não vai fraquejar. Então, eu vou estar aqui firme e forte para, se caso ele venha fraquejar, eu segure ele também. E um segura a mão do outro. Eu costumo dizer, eu falei até com um amigo meu, Vinícius. Fiz, cara, eu tô te treinando para você não cair. Mas eu tô te treinando, porque se eu cair, tem você, vai me levantar. E é isso, velho. A gente é ser humano, a gente tem isso dentro da gente, né? O pecado é muito forte dentro da gente. Então a gente todo dia tem que falar, por hoje não, como o PHN, por hoje não, por hoje não. E isso é todo dia. Seja, às vezes a gente tá no trânsito, pô, o cara fecha, a gente já quer tacar ali o pau, já fica estressado, e às vezes não, pô. Mantém a calma ali, fala, por hoje não, vou pecar, e vai seguindo, e um dia após o outro. Eu que agradeço pelo convite, porque a cada vez que vem o convite para testemunhar, é cada vez um fortalecimento a mais. É cada vez você firma mais no Senhor, na sua caminhada. Tá entendendo? O testemunho é um secreto. Sim. Nosso. Então, quando entregamos esse secreto, não estamos pensando em elevar o nosso nome, mas elevar o nome do Senhor. Então, que Ele cresça e eu diminua. Com certeza disso. Que sejamos meninos, né? Crianças, né? Seja na fé. E olha, só lembrando, esse podcast é produzido pela Cultura TV, o grande Levi ali que tá na produção. E todo convidado, cara, ganha presente da Livraria Cultura. E você não poderia ser diferente, né? Ela trouxe aqui um presente para você. Já vou pegar aqui. Calma aí. Muito bom. Então, você que não conhece a Livraria Cultura fica aqui na Rua Apropriado 222, vende todo material religioso. Pode abrir, velho, agora, é ao vivo. E eu sempre, cara, como eu até falei pra você, velho, eu tava rezando pelo convidado e suscitou você que eu já conhecia, velho. Suscitou você no meu coração e eu falei, cara, que vou chamar ele e eu espero que ele aceite esse convite. Eu pensei em você aí, um texto de São José, né? São José que é uma grande inspiração como pai, como um esposo também. Você imagina... Meu primeiro texto foi de São José e eu tenho ele até hoje. Então, eu me inspiro muito em São José em questão até como família, como castidade, né? Você imagina um cara que deu sua esposa, né? Pra Jesus ali. Porque nunca tocou em Maria. Então, velho, tem mais exemplo de castidade, de família, do que ele amou Jesus como se fosse filho dele. Se é para imitar nosso santo de devoção, então vou imitar São José dormindo. Verdade. Tem uma imagem de São José dormindo. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Se precisar da gente, sinta-se à vontade para vir aqui de novo, contar o testemunho, até evangelizar de outra forma. A casa é sua. E deixa aí seu Instagram para quem quiser conhecer o Conectados
É Conectados com Maria, né? Por Maria. Por Maria, né? Isso. Conectados por Maria, que reza o texto 2 vezes na semana. Quais são os dias? Ou são dias variáveis? Na segunda-feira, às 10 da noite, e na quinta também, às 10 da noite. E claro, e tem sempre aquele que fala, mas eu não sei rezar o texto. Não se preocupe, cara. Tá todo mundo para aprender. É justamente isso. E eu venho me pegando com algumas pessoas também que falam: eu não rezei o texto hoje porque eu não estava bem. Eu fiz, mas o texto justamente É pra isso. É pra isso. É pra Quando isso. você não estiver bem, você fica lá, você fica com a câmerazinha desligada, o microfone desligado, mas você tá lá Só participando, escutando, às vezes contemplativo. Tá entendendo? Meu Instagram é Malbert Farias. E só é pedir para entrar. Eu vou te mandar o link. O grupo é somente com avisos e os links das chamadas. Então não tem aquele congestionamento de Não mensagens. tem bate-papo, é realmente Isso. focado nisso, né? É somente para o texto. Porque foi um convite, através de Nossa Senhora, para evangelizar através das redes sociais. Sim. Porque, como eu havia dito, era palco para muitas outras coisas Do mundo, né? menos para evangelizar. E porque agora, com sua conversão, você se transformou todinho. Então, por que não transformar também a sua rede social? Então, é justamente um convite para tentar chegar ao máximo de pessoas possível, para que esse primeiro toque com Nossa Senhora seja avivamento para uns, conversão para outros. E às vezes, se você está precisando também de um amigo de fé, de um Teófilo, de um Cirineu, aí, ó, Malbert, talvez E ele... também no grupo mesmo, né? Você pode achar alguém do seu bairro, pode achar alguém que frequenta a sua paróquia, da sua cidade, e você conseguir um Cirineu, alguém que possa carregar a cruz com você. Não, então, muito obrigado novamente, que Deus abençoe. E vamos nesse projeto de evangelização, o Kadosh é para isso também, tipo, com testemunhos, eu falo que é evangelizando de forma leve, sabe? Tipo, não precisa ser nada engessado. Aqui, quem tá aqui não são santos, são pessoas, são pecadores, que até como eu tô com a frase aqui, né? O santo é um pecador que nunca desistiu. Então, que sejamos santos assim todos os dias, que não desistimos, que vamos em fé. João Paulo II, ele falava sobre isso, dos santos calça jeans, né? Sim. Falava que precisa de santos que vão ao cinema, precisa de santos que tenham amigos, precisa de santos que se lasquem na faculdade, precisam de santos Comuns, pessoas, né? Pessoas. Isso. Então é isso. Valeu, meus kadoshis. Até a próxima.